Saudações, bem-vindos a mais uma aula de matemática, a qual irei mencionar um pouquinho a respeito da equação da parábola. Nós temos um exercício aqui, cujo foco é o par ordenado 9 e 0 e a diretriz de x igual a menos 9. Bom, é aconselhável, tá? Sempre tentar fazer o esboço, tá? Caso você não ache necessário fazer o esboço, melhor ainda, né? Mas vamos lá. Fazendo o esboço aqui, nós vamos pensar na seguinte forma, assim, ó. Aqui o eixo das abscissas e aqui o eixo das ordenadas, certo? Como o par ordenado, o foco é 9, 0, o 9 é a abscissa, o 0 é a ordenada. Então, significa que meu foco está ao lado direito aqui, certo? Então, esse é o meu ponto F, formado por 9 e 0. A diretriz D, x igual a menos 9, ou seja, para cá é negativo. Então, a diretriz D, ela vai estar à mesma distância do foco, certo? Lembrando, a diretriz, ela sempre está à mesma distância do foco em relação à origem, beleza? Então, supondo aqui uma linha pontilhada, aqui a nossa reta diretriz. Esse pontinho aqui também é formado por um par ordenado, no caso, o menos 9, que é o x, e o outro cara que eu não sei é o y. A parábola vai ficar desse jeito aqui, certo? E aí eu tenho um ponto que eu vou chamar de P, vai ser xy. Bom, então eu vou fazer a distância de P até F. Para isso, utilizarei a fórmula da distância entre dois pontos. Então, fazendo aqui no canto, distância de P a F vai ser igual a raiz quadrada abscissa de P menos abscissa de F. Então, vai ficar x menos 9. Eu acho que eu deixei um pouco para cima isso aqui. X menos 9 ao quadrado, mais a ordenada de P menos a ordenada de F, y menos 0. Então, y menos 0 ao quadrado. Fecho a raiz aqui. Bom, então, a nossa resposta aqui vai ser x menos 9 ao quadrado, y menos 0 dá y, certo? Então, fica y ao quadrado. Bom, agora eu tenho que imaginar o seguinte, tá? A distância de P até esse outro ponto, ou seja, a distância de P. Bom, poderia colocar um ponto qualquer aqui, colocar uma letra A, uma letra B, mas eu não coloquei, então vai ficar ele mesmo. Menos 9 e y. Novamente, utilizarei a fórmula da distância entre dois pontos, certo? Então, fica x menos menos 9, então vai ter a regra de sinal, vai ficar positivo, ou seja, vai ficar x mais 9 ao quadrado mais y menos y. Y menos y ao quadrado. E aí, para finalizar aqui, então, vai ficar raiz quadrada, x mais 9 ao quadrado, y menos y mais 0 ao quadrado. Claro que eu nem precisaria colocar isso daí, né? Afinal, 0 ao quadrado vai dar 0. Bom, a distância
de F e P é a mesma distância aqui, certo? Então, nós podemos fazer a igualdade dessa expressão com essa expressão. Então, vou escrever isto igual a isso, ou seja, a distância de P até F é igual à distância de P até o menos 9 e o Y. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada x menos 9 ao quadrado mais y ao quadrado igual, vou tirar esse zero ao quadrado aqui, certo? Raiz quadrada x mais 9 ao quadrado. Bom, como eu tenho duas raízes quadradas em ambos os membros, então nós podemos simplificar as raízes, certo? Pensando na operação inversa aí. Então, vou desenvolver aqui dentro agora produto notável, certo? Ou seja, quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Então, fica x ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes 9 fica menos 18x mais o quadrado do segundo termo, 9 ao quadrado, 81, mais y ao quadrado, igual, e aí eu desenvolvo aqui, quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 9, 18x, mais o quadrado do segundo termo, 9 ao quadrado, 81. Deixa eu subir um pouco a folha. Bom, agora se analisarmos termos que são semelhantes, ó. X quadrado positivo, primeiro membro, x quadrado positivo, segundo membro. Já simplifico direto, não preciso ficar fazendo a troca de membro. Ó, 81 e 81, também simplifico, certo? Então, nos restou aqui, ó, o y ao quadrado igual, no segundo membro, 18x. E no primeiro membro, eu fiquei, além do y ao quadrado, que eu já escrevi aqui, o menos 18x. Só que eu vou transferi-lo para o segundo membro. Operação inversa, né? Troquei de lado, o sinal negativo vai ficar positivo. Então, mais 18x. Portanto, y ao quadrado é igual a 18x mais 18x, 36x. Então, essa aqui é a equação dessa parábola. Y ao quadrado igual a 36x. Beleza?